E aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou gravando um vídeo aqui hoje, pessoal, esclarecendo uma dúvida de um inscrito e ele quer saber diâmetro ao quadrado vezes 3,14 dividido por 4. Por que é dividido por 4? Então, pessoal, para a gente entender uma coisa, a gente tem que entender a ideia e da onde que veio para a gente não achar que as coisas são inventadas. Então, os caras na antiguidade, eles sabiam calcular a área de um retângulo, de um quadrado, só que eles não sabiam calcular a área de um círculo. Então, o que eles fizeram? Pelo método da exaustão, o que ele fez? Ele dividiu o círculo em triângulos muito pequenos, infinitos triângulos, bem pequenos, pequeno mesmo, da espessura de um fio de cabelo. Então a gente tem que imaginar o seguinte: quanto mais esse triângulo aqui ele vai se aproximando aqui, ó, de um fio de cabelo, mais essa borda aqui do meu círculo, ele se aproxima de uma reta. Então se eu colocar mais um aqui, ó, ele fica quase retinho, então fica um triângulo quase reto, e eu posso dividir mais até quantas vezes eu quiser. Então o que ele fez? Daqui para cá, pessoal, a gente tem um raio, certo? Daqui para cá a gente tem o diâmetro. Então qual foi a ideia dele? Então ele agrupou todos esses pedaços aqui, ó, lógico, imaginariamente, toda essa parte aqui virada para cima e toda essa parte virada para baixo. Até aí tudo bem. Então o que ele fez? Quanto mais pedaços ele dividia, mais ele se aproximava de uma figura de um retângulo, que é o que a gente sabe calcular, que é base vezes altura, certo? Então, vamos entender o raciocínio. Se isso aqui, pessoal, ó, é isso aqui, ó, e essa parte de cima também é isso aqui, então isso aqui é o nosso raio, certo? É o nosso raio. Se tudo isso aqui é a circunferência e a parte de cima, isso aqui faz parte da nossa circunferência e ela foi dividida em duas etapas, qual é a fórmula da circunferência? Circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Ou seja, se eu pegar isso aqui e dividir por 2, porque foi o que ele fez, ele dividiu por 2. Isso aqui é o raio, ele dividiu a circunferência por 2. Uma parte está em cima, outra parte está embaixo. Se eu dividir isso aqui por 2, pessoal, sobra o quê? 2 eu corto com 2, sobra π vezes r. Então, π vezes r. E aí, quando eu faço agora essa multiplicação, ó, raio vezes π vezes r, o que eu tenho? Área é igual a π vezes o raio ao quadrado, certo? Porque isso aqui é o nosso raio. Raio vezes raio ao quadrado. Eu posso inverter, então ficou π vezes raio ao quadrado. Está aqui a nossa fórmula da área, que muita gente conhece e não conhece essa aqui. Agora, por que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, pessoal, escrito de maneira diferente? Imagine você que eu tenho um círculo, aqui eu tenho um raio, e esse raio vale 5, e o diâmetro vale 10, certo? Então a gente vai calcular quanto de área tem esse círculo. A área é igual, quanto que vale π? 3,14, vezes o raio, quem é o raio? 5 ao quadrado, que dá 25. Quando a gente faz essa conta, 3,14 vezes 25, a gente tem 78,5. 78,5. Grave bem esse número. A gente está usando aqui o raio nessa fórmula. Agora vamos pegar essa aqui, o diâmetro. Quem que é o diâmetro aqui, pessoal? Se o raio é 5, o diâmetro é 10. Então é 10 ao quadrado vezes 3,14. E vamos ver quanto que dá isso aqui? Esquece esse 4 por enquanto. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3,14, que é o π. 314. Dividido agora por 4, 78,5 igual a 78,5. Então, o 4 aqui, pessoal, nada mais ele está fazendo aqui que para dividir, porque aqui agora eu estou usando o diâmetro. Aqui eu usei o raio e aqui eu usei o diâmetro. E quando eu uso o diâmetro, pessoal, eu tenho que dividir pelo número, por coincidência o número 4, para que eu volte no mesmo número aqui. Agora, por que eu gosto de usar essa fórmula aqui do diâmetro? Porque eu já uso o diâmetro direto, eu não preciso tá procurando um raio. Muitas vezes é uma figura que tem um raio quebrado, por exemplo, 2,8, eu já uso já direto o diâmetro, que é 5,6. Então, isso aqui, pessoal, tanto faz você usar essa fórmula, tanto faz você usar essa, Guilherme. O importante é que você entenda que ambas vão dar o mesmo resultado.
E aqui ele está dividindo por 4, justamente porque aqui eu estou usando o diâmetro. Eu dobrei o diâmetro, para eu voltar na condição que era nessa fórmula, eu tenho que dividir por 4. Então, pessoal, isso aqui ó, é a fórmula da circunferência, certo? Por que a circunferência, pessoal, ô Guilherme, é 2 vezes π vezes raio? Ou seja, π não é 3,14? Então, se eu multiplicar 3,14 por 2, vai dar 6,28 raios. Isso quer dizer o quê? Que em uma circunferência, ô Guilherme, qualquer raio, por exemplo, se o seu raio for 5, se o seu raio for 10, se o seu raio for 100, se o seu raio for 1 milhão, ele vai ter 6,28 raios. Não importa o tamanho do raio, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 200, pode ser 1 milhão, pode ser a medida que for. Isso não muda. Então sempre vai ser 6,28 raios. E tem casos aí que a gente vê, ou o círculo ele pode ter 6,28 raios ou 3,14 diâmetros. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio, certo? Então, se é o dobro do raio, logicamente que eu vou ter a metade em diâmetro. Por exemplo, se aqui é 5, se aqui o diâmetro é 10, uma hipótese, então aqui eu vou ter um diâmetro que é 10, outro diâmetro que é 10 são 20, outro diâmetro que é 10 são 30 e mais um pedacinho aqui, que corresponde ao 0,14. Bem, Guilherme, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder aí para você.